Mais um plantão sobre toda a situação do que está acontecendo com o Cruz Maltino. Vamos falar sobre o pronunciamento do presidente Pedrinho em uma entrevista exclusiva ao canal Atenção Vascaínos. Muita coisa para ser revelado nos bastidores. Quero falar também sobre a liberação oficial para a doutora Samantha já intermediar todo o caso da SAF, próximos passos. E confesso mais uma vez, torcedor, eu gostaria muito nesse vídeo da gente estar interagindo com, hoje, por exemplo, o Ryan, mais uma vez atuando com a camisa da seleção brasileira, falar sobre o mercado da bola, mas agora o sentimento é de incerteza, de insegurança, justamente por tudo que está acontecendo nos bastidores. E temos que ser sinceros e francos e trazer toda a verdade a partir de agora. Sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu falo aqui diretamente do Miami Stadium, aos arredores, claro, fora do perímetro do estádio, até por conta de um protocolo da FIFA, mas para deixar você informado, eu faço questão de sair dos arredores do estádio, de sair do perímetro, né, para seguir o protocolo, para trazer a informação do Cruz Maltino, para deixar você bem informado nas notícias. Antes de eu trazer aqui um resumo da fala do presidente Pedrinho, e convido a você, quem está assistindo esse vídeo depois das 5 horas da tarde, conferir a entrevista completa no canal dos amigos do Atenção Vascaínos, que hoje está prestando esse serviço com muita qualidade e competência a nós vascaínos, que estamos, obviamente, tristes pela situação, preocupados com a situação, precisando de uma direção, de um norte. Antes, deixa eu trazer aqui essa informação dos amigos do podcast Cruz Maltino, porque saiu a aprovação. Qual a aprovação, John? Foi juntado aos autos o termo de compromisso da doutora Samantha Mendes, a doutora Samantha Mendes Longo, como gestora e interventora judicial no processo cautelar que envolve a Vasco SAF. Na prática, o que isso significa? Que o documento confirma que ela aceitou formalmente a função e prestou o compromisso de exercer o encargo bem e fielmente perante a 4ª Vara Empresarial do TJRJ. Importante destacar que esse termo não é uma nova decisão e sozinho não detalha os poderes da interventora. Ele apenas formaliza a posse dela na função determinada pela Justiça. Ou seja, Samantha Mendes Longo está oficialmente habilitada para atuar no processo. Essa informação, ela não especifica todas as responsabilidades, tudo que a doutora Samantha Longo vai realmente ter como responsabilidade, mas ela passa a ser a interventora, a intermediadora de toda essa situação entre o clube do Vasco, o clube de regatas Vasco da Gama, entre a Vasco SAF, que afastou o presidente Pedrinho ali sobre o comando do futebol. Pedrinho segue como presidente do Vasco, mas inclusive na fala, que eu já vou colocar ali de forma completa, né, o áudio inicial da divulgação dos amigos do canal Atenção Vascaínos, e depois, como eu disse, na íntegra, você vai acompanhar tudo o que aconteceu, mas esse plantão urgente é uma forma da gente trazer a você uma satisfação de tudo que está acontecendo nos bastidores. É muito triste, né? A gente fica aqui, claro, ao mesmo tempo cobrindo a Copa do Mundo, daqui a pouco tem o jogo da seleção, daqui a pouco tem um Ryan, possivelmente hoje em campo como titular, né? Pelo que o Ancelotti indicou, o Ryan vai ser titular no lugar do Rafinha pelo lado direito, aquela disputa ali com o Luiz Henrique. No final, vou conversar com o Ryan na zona mista. Era um momento de muita alegria, de muita felicidade por estar cobrindo uma Copa do Mundo. Mas a gente queria estar falando sobre as contratações, sobre o novo técnico, os próximos passos em relação a isso. Porém, a gente está com essa demanda, né, sobre todo envolvimento. E aí é bom a gente ouvir todos os lados. E o Pedrinho, que chutou o balde, soltou o verbo, nós vamos ouvir agora o presidente do Vasco em um resumo que o Atenção Vascaínos disponibilizou
E aí depois você pode conferir lá na íntegra. E no próximo vídeo a gente vai repercutir toda a fala, debater, porque tem muito torcedor perguntando, John, qual os próximos passos, o que vai acontecer? É aquele sentimento, né, de órfão. Parece que nos deixaram, o pai saiu para comprar pão e não voltou mais. Só que a gente acredita muito, né, que o Vasco vai encontrar os caminhos, até porque tem a torcida, a nossa torcida é gigante, e o nosso trabalho está aqui para, junto com o torcedor vascaíno, trazer toda a informação. Vamos ouvir aí o resumo que o presidente já trouxe inicialmente aos amigos. Se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é a minha credibilidade. Covardia, isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama, porque legalmente vocês estão mentindo. A partir de janeiro havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, né, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor, porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir, essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é a minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental a Vasco. É isso que eles vão fazer. E isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê? Porque, primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista. Portanto, tá aí, você ouviu a fala do presidente Pedrinho inicialmente. É claro que tem muita coisa a ser falada. Eu, claro, convido você a ir lá no canal do Atenção Vascaínos, ouvir completo, se já soltou, inclusive, essa entrevista exclusiva, e parabenizar, né, aos amigos que fizeram esse trabalho, tiveram essa exclusiva, porque realmente a informação é de extrema competência, é de extrema necessidade, nesse momento, deixar o torcedor vascaíno bem informado sobre tudo que está acontecendo nos arredores e nos bastidores. No próximo vídeo eu volto, obviamente, com mais detalhes, com mais informações para a gente debater, discutir, falar, e claro, muito preocupado, galera, estou muito preocupado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma esperança, uma confiança que pode acontecer, dias melhores virão, mas é aquilo, né? Nem numa Copa do Mundo, o torcedor Cruz Maltino tem um minuto de paz, né? Teve a questão do técnico, teve a questão, enfim, agora do afastamento do Pedrinho, mas a gente confia e acredita que o caminho o Vasco vai se encontrar, tá certo? O BTV Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Valeu, galera!